todos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Fundamentos da Educação Profissional do nosso curso de Formação Pedagógica para a Educação Profissional de Nível Médio na modalidade EAD. Hoje iremos conversar com a professora doutora Cíntia Regina Fischer. A professora Cíntia é bacharel e licenciada em Língua e Literatura Inglesa, com habilitação para o magistério e tradução pela PUC São Paulo. Tem mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela mesma instituição. Foi pró-reitora de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, diretora-geral dos campi Itapecerica da Serra e Campus São Paulo Pirituba, e atualmente, além de professora, é também assessora de Relações Internacionais do Instituto, atuando na busca de parcerias com instituições de ensino superior, com foco em ações de pesquisa, ensino, extensão e mobilidade da comunidade acadêmica. A professora, dentre outros trabalhos, também desenvolve pesquisas e capacitação na área de formação de professores e inserção de novas tecnologias da informação e comunicação na prática pedagógica. E hoje vamos falar sobre políticas públicas em um contexto de globalização. Professora, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade para contribuir com a disciplina. Eu é que agradeço. Bom, olá a todos, e eu gostaria muito de agradecer a professora doutora Maria Aparecida por essa oportunidade de podermos estar aqui nessa entrevista, conversar um pouquinho sobre educação profissional, sobre as questões da globalização, né, e de políticas públicas, que é uma área que é muito interessante. Então eu queria começar essa nossa conversa lembrando que alguns autores, dentre eles Saviani, Sanfelice, Lombardi, Frigoto, Ciavata, afirmam que para compreender as políticas públicas educacionais é necessário analisá-las à luz das mudanças vivenciadas no contexto econômico mundial. Você concorda com isso, professora? Qual a sua opinião? Eu concordo parcialmente com isso. Eu acredito que houve, com o fato da globalização, com as questões da criação da internet, da infovia, das redes telemáticas, nós tivemos uma mudança paradigmática na sociedade. Quando você muda o paradigma social, você muda vários aspectos, inclusive o aspecto econômico, e esse influencia automaticamente também a educação. Então nós partimos, no século passado para esse século de uma sociedade industrial, focada na produção de bens materiais, para uma sociedade do conhecimento, focada na produção intelectual. Então, antes era importante a produção material, hoje é importante ter conhecimento, se valoriza o conhecimento. Com isso, há uma mudança na forma das relações sociais, nas formas econômicas e também na parte educacional, além de outras, pensando aí no todo da sociedade, que é um contexto onde todas essas áreas estão imbricadas. Então, essa mudança paradigmática cria novas necessidades das relações sociais, pensando sempre que o ser humano é o promotor de tudo isso, porque a sociedade se instaura nas relações sociais, sejam elas de trabalho, sejam elas pessoais, individuais, Então, toda essa questão se modifica com essa mudança paradigmática e nessas novas necessidades que se criam no mundo do trabalho, inclusive, e no setor econômico. Ok. Em relação à educação profissional, ela tem sido alvo de reformas implementadas por medidas oficiais, como o Decreto 5154 de 2004, por exemplo, que definem orientações para a organização dessa modalidade de ensino. Que reformas seriam essas? A seu ver, elas têm influência do momento histórico nacional e internacional? Sim, houve várias reformas, essas são uma delas. Então, se a gente resgata um pouco a história da educação profissional, e obviamente isso está imbricado nas políticas públicas, a gente lembra que a educação profissional no país foi criada em 1909 por Nilo Peçanha, 23 de setembro, que saiu o decreto de criação da educação básica, técnica e tecnológica. E a partir daí ela vem sofrendo uma série de mudanças,
Então, naquela época, a educação profissional, devido ao seu contexto, ela era uma educação focada mais no que eles chamavam na época dos desvalidos, né? Que seriam as pessoas hoje com um maior grau de vulnerabilidade social. E se focava em dar, né, uma habilitação técnica para a pessoa, para ela poder adentrar ao mundo do trabalho, mas pensando aí no que regia o momento econômico, a gente tem ali meio que o Fordismo, em que a pessoa conhece só uma parte da cadeia produtiva e ela vai ficar ali sempre sem uma interferência. Né? Ela está focando nesse momento apenas na habilidade técnica, mas não no ser como um todo. Conforme isso vai andando ao longo dos anos e depois de várias transformações, então a gente tem aí a Constituição de 88, que é uma Constituição mais, digamos assim, humanitária, né? Em que ela está preocupada com os direitos, né, coletivos e individuais e os direitos sociais. Então, a pessoa passa a ter direito à educação, à saúde, à alimentação, à moradia, ao trabalho, à segurança, ao lazer. Então, você tem vários direitos e para que eles possam se efetivar, você também tem que fazer mudanças educacionais para se inserir dentro desse contexto histórico, dessas mudanças que vêm ao longo do tempo. Então, a criação da LDB em 96, né, Leis de Diretrizes e Bases. Algumas outras mudanças, como a 5154 que você mencionou de 2004, as diretrizes curriculares da educação profissional, que é de 2012, a Resolução 6 de 2012. Todas essas são políticas públicas que levaram a uma modificação da visão do que é a educação profissional. Né? Por quê? Porque no mundo do trabalho, o profissional que se pede hoje é diferente daquele de 1909, que era um ser, digamos assim, um estereótipo que a gente sempre monta, né? Ele é um apertador de parafuso, ele só sabe um pedacinho e não sabe o todo. Hoje nós precisamos de um profissional muito diferenciado, que é a pessoa que sabe trabalhar em equipe, que tem flexibilização de conhecimento, então ele tem flexibilidade. Por quê? Porque as mudanças estão muito grandes e muito rápidas. Isso aconteceu através da globalização. Por causa da globalização, com a criação, né, da internet, da infovia, toda essa rede telemática, o que acontece? Quando você antes se preparava na educação, você preparava uma pessoa que, quando ela terminava o processo educacional, os anos educacionais, tanto no ensino médio ou no superior, ele estava pronto para a sociedade. E a mudança do conhecimento dele demoraria muito. Porque até se produzir novos conhecimentos, até se divulgar, até chegar na sociedade, era uma vida inteira. Hoje, a pessoa termina e ele, na verdade, está começando a conhecer. Porque a mudança é constante o tempo todo. Então, você descobre uma coisa hoje, amanhã você já está sabendo dessa informação. Essa nova metodologia, essa nova tecnologia, essa inovação. Que não era o caso anterior, porque você demorava muito tempo para entrar em contato com essas novas inovações. Então, isso fez com que você necessitasse de uma nova pessoa. E essa pessoa, quem que tem que preparar essa pessoa? É a educação. É parte da função da educação preparar essa nova pessoa. Por isso que a gente tem um relatório de Delors, né, o relatório da educação para o século XXI, feito pela Unesco, em que ele fala, né, basicamente de 4 grandes pilares. Entre eles tem o aprender a ser, o aprender a viver junto, né, o aprender a aprender, porque agora a própria pessoa, depois de uma educação formal, ela tem que começar a aprender sozinha, a buscar informação, transformar essa informação em conhecimento. Então, no mundo do trabalho, dentro da educação profissional, isso é essencial, porque as inovações são constantes. Então, você precisa de um novo ser no mundo. E quem que tem que preparar esse novo ser? O setor educacional. E para isso, a gente precisa de políticas que induzam a criação de pessoas, né, ou a capacitação de pessoas com essas características empreendedoras, inovadoras, críticas.
que vão se construir na escola através, né, de estímulo dos mediadores, facilitadores, que são os educadores, os professores, para que ele depois, quando estiver no mundo do trabalho, definitivamente, continuar com essas características. Então, por exemplo, o trabalho em equipe. Hoje, ninguém mais trabalha basicamente sozinho. Você trabalha em equipe. Por quê? Porque a equipe, cada um tem um expertise, enquanto aqui você é o par mais experiente, você ensina o outro tem uma outra característica, que ele é o par mais experiente e ensina você. E nessa troca de equipe, cada um tem sua habilidade, e com isso você monta projetos melhores, mais rápidos, mais efetivos. Só que isso você tem que formar, e quem faz isso é a educação. E para isso você precisa de legislação que induza isso, né? Permitir que determinados desenvolvimentos se façam dessa forma. Então é isso que as políticas têm sido feitas nesse sentido. Então quando a gente cria a LDB, quando se cria esse decreto 5154 de 2004 e as diretrizes, elas estão todas focadas nesse novo ser, que é um ser crítico, um ser que aprende sozinho e que é desenvolvido nele as competências para fazer isso. Então, com isso, a educação profissional e a globalização, elas meio que induzem essa mudança de característica do ser que você vai formar na escola. Então, você está formando agora não só o técnico, não só o tecnólogo, não só o bacharel especializado numa determinada área, ou o mestre ou o doutor, né? Você está formando o ser cidadão, que está inserido nessa sociedade e que vai, com o passar do tempo, tendo que agir nessa sociedade globalizada, aprendendo a ter flexibilidade, porque as mudanças são muito constantes. Não dá mais para você terminar a faculdade, terminar o mestrado e achar que você está pronto para o mundo. Não, você está começando a sua caminhada de conhecimento. É isso que é justamente a sociedade da informação. E aí a globalização, ela provoca isso, ela muda os paradigmas, a educação precisa mudar, também para atender essa mudança da sociedade, e principalmente as políticas públicas são para isso, né? Então, quando você pega as diretrizes da educação profissional, né, que foi na Resolução 6 de 2012, você tem lá, né, o trabalho como princípio educativo, você tem a estruturação da educação profissional desde o ensino médio, né, a qualificação profissional, o técnico de nível médio, o tecnólogo, né, e o mestrado profissional. Então você tem toda uma gama de linha de trabalho de profissionalização, já focando nesses novos paradigmas que vieram através da globalização. E em relação ao Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação... De alguma forma isso aparece? Sim, o Plano Nacional de Educação, ele reflete essas mudanças, né? Então, o Plano Nacional de Educação, ele é de um período de 2011 a 2020, né? A gente tem o primeiro Plano Nacional de Educação em 2001, né? 2001 até 2010. E agora tem o outro de 2014 a 2024? Na verdade era para ser 2011 a 2020, mas como eles demoraram muito para aprovar esse Plano Nacional de Educação, agora ele está, né, focado em foi aprovado em 2014, então se estendeu aí até 2024. Então são várias metas, dentre essas metas tem várias que são da educação profissional, e elas refletem exatamente essa questão, esse contexto, essa mudança de paradigma, essa mudança de sociedade, essa mudança de visualização do trabalhador no mundo do trabalho. Estou falando de mercado de trabalho, estou falando do mundo do trabalho, que é um direito social, né? O direito ao trabalho. E ela reflete isso em várias das suas metas. Em vários momentos dentro do PNE, você tem justamente isso, né? Que é essa visualização de como inserir o ser, né, a pessoa, nesse mundo globalizado, e as políticas públicas que vão induzir
a essa inserção nesse novo mundo, nessa nova forma de pensar, nesse novo trabalhador que a sociedade precisa para se desenvolver. Então, o Plano Nacional de Educação é um plano que reflete já todas essas mudanças e várias dessas políticas públicas. Muito interessante sua explanação, os tópicos abordados. E, professora, eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade e esperamos contar com a sua presença em outros momentos. Eu é que agradeço, Cida, a oportunidade de conversar com você e seus alunos, o público desse curso, sobre a educação profissional, a globalização e as políticas públicas. Um tema que, para mim, é muito interessante e importante para essa formação. Agradeço muito a oportunidade e, sempre que possível, estarei sim aqui, me comprometo a, quando você precisar, estar de volta. Muito obrigada. Obrigada.